Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais este encontro para nós falarmos sobre as coisas espirituais, sobre aquilo que acreditamos. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por permitir que eu e a Rosa pudéssemos entrar em suas casas. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez nesse nosso encontro de amor, de caridade, né? Que Deus nos permite sempre, todas as quintas-feiras. Que Deus abençoe essa noite, que vocês possam receber muitas energias do plano de espiritual e dos nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, por este encontro tão gostoso que nós fazemos todas as quintas-feiras. Agradecer também a Heloísa que está conosco, a Thelma, a Cristina Tereza, a Madalena, a Neuza, a Mary, a Beth, a Fanny, a Silvia, a Márcia Dono, nossa amiga Lenita, o Ricardo 25 e meu querido primo, a Carmen Casarim, Ricardo, o Ricardo já falei, Ricardo 25. Solange está aí também. Solange, deixa eu ver quem. A Mauri está aí conosco, Ângela, Simone, toda a turma, e sejam bem-vindos. Priscila também está conosco. Muito obrigado pela presença de todos em mais este encontro com Deus, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, criando esta vibração positiva para todos nós, para que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. Cláudia também está conosco, Cristina, já falei, Cristina Tereza. E como a Cristina, aí vamos colocando os nomes, viu? Melina também, boa noite. Vamos colocando os nomezinhos de quem vocês querem que a gente faça vibrações, né, Rosa? É importante colocar, né, os nomes na live, é importante colocar os pedidos também no grupo do Nadiluz, porque todo dia nós temos as nossas orações, às 19 horas, o grupo das Marias, que já ficou com esse compromisso, né, dessa missão maravilhosa de fazer essa corrente de oração todos os dias, onde nossos irmãos acabam pegando os nominhos de cada pessoa e vai cuidando com muito carinho, com muito amor. Então devemos sempre ter fé e colocar esses nomes para que a gente possa ajudar, não só a essas pessoas, mas também aquelas que estão necessitadas, que os nossos irmãos já conhecem. Então é muito importante, viu, vocês fazerem isso. E gente, vão aproveitando aí, ó, por favor, nesses minutinhos aí a gente sempre pede para que vocês peguem a água. A água pode ser num copo. Olha, hoje eu resolvi colocar uma garrafa, né? Vocês podem colocar garrafa, copo, pode usar água para beber, pode colocar também algumas garrafinhas para uso tópico, para que os irmãos possam também colocar medicamento, né, necessário, fluidificar essas águas, seja para o que for, o que você precisa, tá bom? Então dá uma corridinha lá que dá tempo ainda. Vai com muita fé e vamos agora iniciar o nosso trabalho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora, meus irmãozinhos, com muita alegria no coração, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus,
a Deus nosso Pai, ter muito amor no coração. E vamos pedindo aos Espíritos benfeitores do Nar de Luz, aos nossos anjos guardiões, a Jesus com a sua falange amorosa, que envolva todo o nosso planeta em amor, que envolva todas as pessoas que vivem aqui, todos os espíritos encarnados e desencarnados, que possa, com essa energia maravilhosa, universal, derramar os seus fluidos benéficos nas nossas águas, seja ela onde estiver, nos rios, nos mares, nos copos de água, que essas falanges envolvam todo o nosso planeta e que nós possamos receber o remédio necessário para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. E assim, Senhor Jesus, envolva-nos no seu manto de amor e proteja todos nós. Que essas águas agora sejam fluidificadas através da nossa intenção, do nosso amor. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãozinhos. Vamos agora beber da água. Que Jesus nos abençoe. Bom, gente, nós temos ainda um probleminha de sinal. Nós estamos monitorando aqui, que de vez em quando o sinal fica um pouco fraco e vocês perdem talvez algumas das nossas palavras. Então eu peço para vocês, por favor, vocês tenham um pouco de paciência, que nós estamos aqui provisoriamente, né, fazendo esta live para vocês. Faz um favor, Rosa, pega aquele celular que está lá atrás, eu vou desligar ele, para ver se melhora um pouco aqui a nossa Estou vendo que a Melina também falou que também está conosco. Seja bem-vindo, Melina, Léo, Neuza, Priscila, Agnes. Gente, oi, Celeste, minha amiga linda, a Cida, a Terezinha. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? É muito bom estar aqui com vocês. Estou com muitas saudades dos meus amigos médiuns, dos trabalhadores do Nar de Luz, seu Ivo, né? Muito bom, a gente pelo menos sente a vibração de vocês, o amor nessa corrente, né, Wagner? É verdade. Bom, o tema de hoje, será que um espírito precisa de ajuda depois que ele desencarna? É uma pergunta que, na verdade, muitos dos médiuns já sabem a resposta, né? Mas muitos frequentadores ainda têm esta dúvida. Então nós vamos conversar um pouco, vamos tentar transmitir para vocês algumas ideias e realmente eu peço para vocês muita paciência, que nós estamos com problemas de sinais hoje, tá? Então, por favor, paciência, viu, turma? Nem que a gente tenha que repetir um pouquinho alguma coisa. Vocês vão aí nos avisando pelo chat. Vai avisando quando acontecer alguma coisa, senão a gente fica falando e não sabe, né? Se vocês estão ouvindo. Tá vendo ali? Quando fica vermelhinho aqui, ó. Agora estão ouvindo a gente, tá tudo normal. Mas está oscilando muito, porque deve ter muitas pessoas aqui usando o mesmo sinal da internet agora, viu, Rosa? Então tá bom. É por isso. Bom, vamos tentando. Escrevam no chat se vocês não estão conseguindo nos ver direito, se está tudo bem, se a gente pode continuar. Boa noite, Silvana, Alexandre, seu Roberto, um abraço na sua irmã, Dona Isabel, Alessandra, boa noite a todos, um beijinho no Bernardo, viu, Ale? Ai, que saudade, gente, de vocês, muitas saudades, né, Dona Libânia, Dona Salma, Elô, ai, vocês estão no nosso coração todos os dias. Ó. Legal, Alexandre. Aí, pronto. Pronto, então vamos seguindo em frente. Bom, o que acontece quando a gente desencarna? A primeira palavra desencarne é uma coisa usada só no espiritismo, né? E a gente usa essa palavra desencarne, é uma coisa
meio estranha até, para algumas pessoas é um pouco pesada, né? Desencarnar, quer dizer, sair da carne, tirar da carne. Mas na verdade o que acontece é que o corpo morre mesmo, né? E o espírito se liberta. Então a gente parte desse princípio, que a partir do momento que o corpo deixa de funcionar, o espírito consegue então se libertar deste corpo e aí passa para a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual ela pode ser no nosso planeta, no nosso plano, num plano paralelo ao nosso, ou em outras esferas, em outras dimensões, onde o espírito pode ser levado. Mas no primeiro momento, o que acontece? Para muitos espíritos, a vida ela continua, como realmente continua para todos os espíritos, mas a sensação de que nada aconteceu, para muitos espíritos, é assim que eles veem logo depois do desencarne. É como se ele estivesse num torpor, num sonho, né? numa situação um pouco diferente da que ele está acostumado em vida corpórea, mas ao mesmo tempo ele se sente vivo, ele não se sente morto. Isso cria uma certa confusão mental. E a partir daí que nós vamos bater esse papo, né, Rosa? Então, hoje eu vou até fazer uma brincadeira aqui, de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas para você, vou fazer perguntas para mim mesmo, né? Mas para a gente poder ter uma dinâmica interessante aqui. No Centro Espírita, nós recebemos inúmeros espíritos que precisam da ajuda. Então, embora muitas religiões dizem que quando você morre, você é recebido no céu ou você vai direto para o inferno ou coisa parecida, né? Como se tivesse algo já pré-determinado e programado. Nós aprendemos na filosofia espírita, cristã, com Jesus, de que quando você deixa o corpo, existe aí um momento de transição onde você fica numa confusão mental entre o sonho e uma realidade paralela. Então, a partir daí, vamos conversar então sobre isso. O que acontece com os espíritos e como eles chegam muitas vezes no centro espírita, e se é só no centro espírita que eles conseguem ajuda ou não, né? Ou se é algo que os entes queridos que já desencarnaram podem também ajudar. Como a gente encarnado, como é que a gente pode ajudar também, se através de orações, de pensamentos, né? Essa questão do julgamento, se a gente pode julgar uma pessoa que acabou de morrer, e se esse julgamento, se essas palavras também vão atrapalhar no despertar dessa pessoa. É mais ou menos este o nosso bate-papo de hoje. Então, Rosa, diz um pouquinho o que você acha, assim, o que acontece com o espírito quando ele desencarna e não tem essa consciência sobre a vida depois da morte. Essa nossa live, esse assunto é bem complexo, né? Nós falamos na live passada sobre se vai para o céu, se vai para o inferno, se aonde que vai, ou se fica esperando, né? O juízo final, nós falamos sobre isso. E o espírito, na verdade, a consciência dele vai depender da forma que ele se encontra naquele momento. E então, assim, mesmo que eu seja uma pessoa estudada, eu tenho toda a biblioteca espírita na minha mente, estou ali, tenho toda essa consciência, né? Mas, de repente, eu acabo desencarnando num acidente de carro. E, de repente, então, é um fator que te pega desprevenido, né? Então, você vai achar que isso pode ser um sonho, que você está dormindo e, de repente, você não acorda e fica aquela coisa de você estar à procura de tentar acordar e vai atrás de alguém para que alguém acorde você desse sonho horrível que você teve. Então, você acaba, em determinados momentos, nesse aspecto de um acidente inesperado, você demora para ter uma consciência, né? Mas
lógico que dependendo do que você tem de estudo, das amizades que você faz no plano espiritual, da vida que você teve nessa existência, do que você fez de bom ou de mal, tudo é um peso e uma medida, né, para cada um. Então esse peso e essa medida vai justificar um pouco a sua forma de se ver no mundo espiritual. Então, de repente, eu tenho ajuda de muita gente, né, dos entes queridos, eu tenho ajuda de espíritos benfeitores, de socorristas, até mesmo de mentores, que se eu sou espírita e trabalhei, né, como médium. Mas se eu não estou bem, eu posso, e a minha vibração nesse momento não está muito boa, e eu estou desesperada como espírito que não está entendendo nada, eu posso não ver esse auxílio, eu posso não enxergar isso, né? É preciso de calma, é preciso que eu tenha ouvidos para ouvir, às vezes, os espíritos que estão ao nosso redor, que querem nos ajudar. Outros, vai depender muito de cada um, de cada forma que a pessoa desencarna. Outros já estão preparadíssimos já, pessoas que estão em leito, né, quase desencarnando, pessoas que já têm uma certa vidência em alguma idade, né, então começa a ver com frequência espíritos familiares, parentes, muito próximo, o marido, ou a esposa, ou avô, ou avó, sei lá, familiares, né? Então começa a ter essa vidência, então já sabe que tá cheio, eles vêm buscar, que é para se preparar. Eu adoro mostrar essa imagem aqui. Isso é uma cena muito comum, né, num desencarne, do né? velho que está lá desencarnando e de repente quem chega para pegar ele? A véia. Veio pegar, né? Esperando ele, fala, demorou para vir, né? Tá lá. Olha lá, agora. Então eu gosto muito de brincar com essa imagem aqui. Eu vim te buscar, né? E é muito importante, olha que cena bonita. Isso é uma coisa real, não é uma ficção, não. A gente ouve muitos relatos de muitos espíritos que estão desencarnando, meus familiares, muitos que partiram, nossos, né, Wagner? Sempre falavam que viam o marido, a avó, viam, né, pessoas queridas que estavam ali, que estavam aguardando, e às vezes vem para ajudar mesmo na hora do seu desencarne, né? Então, facilitar. É possível, então, Rosa, pegando esse gancho, nós, aqui encarnados, nós temos como ajudar esses espíritos que desencarnaram? Ou é uma coisa que só acontece no mundo espiritual, a gente não tem nada a ver com isso, a gente não consegue ajudar em nada, você não tem que participar, porque está morto, quem morreu fala com o morto, eu não falo com o morto, tem essa, né? Como é que isso pode ajudar ou não um espírito que desencarnou e de certa forma está precisando de ajuda? Vamos falar daqueles que estão precisando de ajuda, né? Ou que desencarnou de uma maneira repentina, ou que desencarnou dormindo, ou como nosso amigo Daniel, o Daniel Majub, que acabou se envolvendo numa briga de trânsito e acabou sendo baleado, e hoje está numa situação muito difícil no mundo espiritual, por não aceitar, que tinha 47 anos, e hoje a live, inclusive, o tema é um pouco também para a gente poder, de alguma forma, ajudar o nosso amigo Daniel a entender o que aconteceu e o que ele tem que fazer daqui para frente, né? Então é um pouco também por causa disso que eu escolhi esse tema. Então, uma morte súbita, seja dormindo, seja porque você está em estado de coma e está ali meio sonhando, ou por causa de um problema desse tipo, em que ele recebeu ali um tiro, né? E acabou perdendo a vida. Então, existe o apego à vida, o apego às pessoas que ficam aqui. Isso às vezes faz com que esses espíritos fiquem mais tempo entre nós. E aí a pergunta,
como que a gente consegue ajudar? E se é para a gente se envolver nisso, fazendo orações, pedindo, como é que isso pode acontecer, né? E deve acontecer? A nossa função como espírita, como espírito encarnado, como espírita, ela é muito valiosa dentro desse contexto, né, que você coloca de ajudar os espíritos que desencarnaram. Disse Chico Xavier um dia, ele sempre falava isso, que nas igrejas, não falando só de centro espírita, né, nas igrejas, na igreja católica, qualquer igreja, quando se faz a prece, principalmente naquela que, vamos dizer que o padre tem ali o nome das pessoas que desencarnaram, a missa de sétimo dia, e vem vários nomes, né, para as pessoas fazerem oração, e as pessoas pedem oração para aqueles espíritos, e o padre vem e fala vários nomes, aquela lista de nomes, e isso Chico disse que é muito bom, porque as orações que são feitas para a intenção de ajudar os espíritos acabam sendo como uma força, né, para ajudar esses irmãos. E muitos deles que não partiram, que seguem, estão junto com a família ainda, que não partiram, estão aqui, né, muitos já foram, ajudam aqueles que foram. E aqueles que não foram, que estão aqui ainda entre nós, nessas horas da prece, eles são auxiliados, porque os espíritos socorristas também trabalham em todos os lugares, né? Não é só no centro espírita. Aonde existe uma oração, um coração bom e uma intenção para ajudar sem querer nada em troca, isso é o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. E a caridade, ela sempre é o alimento para os espíritos. A caridade é essa que o Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então eu posso amar o encarnado e eu posso amar o espírito de um desencarnado, seja ele quem for, porque Deus criou, todos nós somos irmãos. Então nós devemos cumprir a nossa tarefa de irmão para irmão. Então essas preces são preces maravilhosas. E Chico sempre fala, né, que nessa hora da prece, esses irmãos se achegam e são levados pelos socorristas, cada um para onde for, mas normalmente para um lugar bom, de acolhimento, né? O Nadiluz, ele tem um grupo que trabalha no acolhimento. Então eu tenho várias irmãs, né, que trabalham conosco no grupo das Marias, que os seus familiares trabalham no acolhimento, quer dizer, receber esse espírito, abraçar esse espírito, ter boas palavras para ele ter uma compreensão daquele momento do desencarne, e às vezes eles não querem partir e deixar a sua família aqui, mas eles precisam, porque um espírito que fica muito tempo aqui na Terra, ele vai enfraquecendo, e ele precisa partir para se fortalecer, né, para receber energias, a compreensão do seu desencarne, tudo que envolve, né, esse momento, né, é um momento difícil, tanto para aqueles que ficam, quanto para aqueles que partem. Já disse, alguns espíritos, já diziam, né, alguns espíritos nossos irmãos, que quando eles partem, é como que nós que desencarnamos, porque o sentimento é recíproco, né? Aquele que vai embora, deixa seu corpo, ele fica triste, muito triste. E aqueles que ficam também. Então é recíproco essa separação. Mas é importante a gente ter essa compreensão que o auxílio vem da prece, vem sempre das correntes de oração que nós fazemos para fortalecimento dos espíritos, e também vem dos socorristas do plano espiritual, com muito amor, às vezes leva dormindo, coloca em sono profundo, um caso como esse que você falou do Daniel, um caso muito difícil, provavelmente ele está num sono agora, né, descansando,
Porque estava muito desesperado. Muito desesperado. Uma pessoa muito desesperada, você não consegue conversar com ela. Então, colocar ela num sono, num descanso, para ela ter um tempo, né? E enquanto isso, os espíritos vão trabalhando esse irmão que está sofrendo. De alguma maneira, ele vai recebendo essa compreensão durante o sono. E isso é muito importante. É bom sempre você acalmar um espírito desesperado antes de você comunicar a ele que ele desencarnou. Então, eu nunca cheguei para um espírito, numa doutrinação, um espírito sofredor, que está muito desesperado, falei, você desencarnou. Jamais você pode fazer isso, porque você não sabe como ele vai receber essa notícia. Né? Muitos que chegam no centro espírita, eles ficam ainda como se tivessem num sono. Num né? sono. Fala assim, eu vou acordar, isso aqui não... O que está acontecendo comigo? Eu não consigo despertar, eu estou no meio de um sonho, eu quero minha casa, eu quero minha família, eu quero minha mulher. E aí fica nesse... fica perdido. Né? Psicologicamente é uma situação difícil. Né? É uma situação muito difícil. É extremamente difícil, porque depende de cada um. E isso é importante, nós prestarmos atenção em tudo, né? Você pode dar auxílio a um espírito na sua casa, porque às vezes, como eu sempre falo, eles estão no meio de nós. Eles vivem eles estão entre nós. Nós somos espíritos encarnados, mas nós vivemos num mundo paralelo. Então, eles estão por aqui, sempre no meio de nós. Então, a gente não pode se assustar ou falar, tem um espírito na minha casa. Tem um espírito na sua casa, tem um espírito na padaria, tem um espírito na rua, tem um espírito... E se ele entrar dentro da sua casa, é porque tem algum motivo, porque ele viu algum motivo, né, de estar entrando ali. Normalmente os espíritos, eles encontram nas pessoas uma luz, um conforto, principalmente agora nesse tempo de Covid, de tantos desencarnes, eles estão precisando de um conforto, de um consolo, né? Então isso, o que acontece? Nós devemos fazer o nosso papel aqui como encarnados e às vezes até no sono, quando você dorme, você vai trabalhar, né? Nós temos essa compreensão de que quando nós dormimos, nós vamos trabalhar. Então veja aí o espírito de uma pessoa dormindo, ele sai e vai ter a sua atividade no mundo espiritual, que é a forma que o corpo tem para descansar e recarregar a bateria enquanto dorme, e o nosso anjo da guarda, sempre ele tem o dever de ficar cuidando do nosso corpo enquanto dormimos, para que nós possamos, nós espíritos, sair durante o sono, ou estudar, ou visitar alguém importante, ou auxiliar em algum tratamento. Isso tudo é parte do nosso espírito, é o alimento que fortalece a nossa vida durante essa existência, né? Então o espírito sai, vai trabalhar e capta todo esse alimento, né, que vem de Deus. E olha que aqui você está vendo essa imagem, né? Aquele senhor que está ali desencarnado, ele está sendo amparado pelos espíritos do lado de cá. Essa senhora que está abraçando ele pode ser a mãe dele, né? Então nós temos vários retratos que exemplificam muito bem todo o processo do desencarne. Nesse né? caso é como se ele tivesse já logo ao desencarnar, provavelmente porque ele já estava doente, já era uma pessoa, né, que estava há um bom tempo, ele já tem a consciência de que deixou o corpo. E muitas vezes ele consegue ver o corpo dele na cama, os familiares ali chorando por ele, falando com ele, e outros familiares, mentores, e aí você tem os socorristas junto, né? Você tem toda uma situação de amparo, porque uma pessoa do bem, uma pessoa que está também um pouco já, vamos assim dizer, desapegada da matéria, né, consegue rapidamente ter o esclarecimento no mundo espiritual. E outras pessoas não conseguem. Então, essa é
é uma situação bem interessante, né, Rosa? A gente sabe que, dependendo de cada espírito, a facilidade de estar no plano espiritual é muito grande também. Então... O Alexandre Zaquini, ele pediu para eu botar de novo essa imagem aqui. Ele está dizendo, não sei se é a mulher dele ou se é a sogra. Ele está dizendo. Eu li. Tá aqui, ó. É a sogra. Isso aí ele pode não... ser, viu, Alexandre? Ele está apontando ela, né, Alexandre? Não sei não, viu? Pode ser. Pode ser a sogra, aquela bengalinha ali. Agora, o resgate de alguns espíritos, Rosa. Por exemplo, a gente tem uma cena lá do nosso lar, né? Vou colocar aqui também. Aqui, por exemplo, socorristas já foram buscar, como você falou, um espírito que foi adormecido, né? Para que pudesse ser levado. Então, nós temos assim, quem assistiu o nosso lar sabe que eles também tiveram lá um momento de uma grande guerra, né, no planeta. Então, muitos espíritos foram resgatados e eles vêm dormindo. Então, a forma para que a gente tenha a compreensão dessa visão nossa é dessa forma, né? Você vê os espíritos em forma de homens, né? Carregando esses irmãos deitados em maca. Muitas das vezes é necessário esse tipo de conduta para que o espírito que não tem a compreensão ainda se encontra no corpo, acha que está sendo levado para um hospital dessa forma, vai deitar numa cama de um hospital dessa forma. Já outros casos são diferentes, né? Então, nós temos vários casos, por exemplo, que nós chamamos no mundo espiritual de um ônibus, né? Eles chamam de aeróbus, né? Aeróbus é um ônibus que eles usam no mundo espiritual, às vezes para trazer espíritos de longe, para um centro espírita, para assistir uma palestra ou outra coisa que esteja acontecendo no centro espírita. Mas antes, olha, tá vendo como é demonstrado o espírito sendo retirado do corpo e sendo levado? Nesse caso, esse espírito ele está adormecido, né? Então ele vai ser levado dessa forma. É importante a gente ter uma compreensão de como pode acontecer o desencarne, né? Então vai sendo levado. Não necessariamente aqui esse espírito pode estar desencarnado, mas ele pode estar fazendo um tratamento, uma cirurgia, no qual ele está com anestesia e se desligou. Também pode acontecer esse desligamento. E o que não acontece no desligamento é o cordão que liga, né, a vida do espírito com o corpo. Então existe um cordão. Só é cortado esse elo do corpo físico e do espírito quando realmente é permitido por Deus que ele deixe, né? Então é cortado esse vínculo, né? Desse fio de prata que nós falamos. Mas então eu estava falando sobre o ônibus, porque muitos espíritos que não conseguem partir, né, de forma mais tradicional, que a gente fala no mundo espiritual, que é viajar, volitar, voar, né, pelo espaço, então eles vão, mas muitos não conseguem, então usam esse tipo de condução para virem no centro espírita, assistir uma palestra. Muitos às vezes não têm a compreensão e assistem uma doutrinação de espíritos sofredores, espíritos que vêm buscar ajuda dentro do centro espírita, e nós, com o nosso amor, os médiuns com carinho, vão dando a atenção necessária. E aqueles que já vão melhorando também voltam nesses ônibus, são levados para o mundo espiritual nesses ônibus amparados, né? Essa conversa parece conversa de doido, né? Quando a gente fala, ônibus, não sei o quê, mas isso é verdade, isso a gente tem... Isso é relatado como a gente fala verdade, no livro de Kardec. Assim, na Bíblia aparece, quer dizer, vou até antes da Bíblia, os egípcios falavam de uma grande embarcação, né,
onde você partia para o mundo espiritual através dessa embarcação. E que você tinha que pagar, inclusive, ali o jangadeiro, né? Tem até o nome que eu esqueci agora, você tinha que pagar uma moeda, essa é a origem que muitos colocam, inclusive as moedas, nos olhos de algumas pessoas, dizendo que isso daí é um pagamento para aquele que transporta, né? Para aquele que leva o espírito. Esqueci o nome, é como se fosse barqueiro. O barqueiro. O barqueiro. Né? Então você tem, naquela época, lá atrás, o meio de transporte era o rio e era o barco. Era o barqueiro. E depois, passa o tempo, na Bíblia aparece a charrete de fogo, né? Carroças de fogo, porque já tinha aquela coisa dos romanos, dos cavalos, daquela charrete. Hoje nós estamos falando em ônibus, nós estamos falando numa espécie de metrô, nós estamos falando numa coisa que... Por que eu estou dizendo isso? Porque para o espírito, conforme o momento histórico, é óbvio que ele acorda no mundo espiritual sentindo que ele está vivo e que ele só pode ir de um lugar para o outro se ele for numa espécie de carro ou numa espécie de ônibus, né? Então é por isso que os espíritos no mundo espiritual plasmam essas embarcações, plasmam este ônibus, e o espírito literalmente entra neste ônibus e aí vai. Da mesma forma que eles plasmam uma maca e o espírito deita nesta maca e aí na maca ele é levado, né? Então, para que ele tenha uma relação, porque ele não sabe como se locomover logo depois que ele deixa o corpo. Então ele precisa dessa ajuda, como se fosse uma cadeira de rodas, como se fosse não é, Rosa? Aí ele consegue se locomover e aí ele aceita melhor. Eu vou de ônibus. Então eu vou entrar no ônibus. Entra aqui no ônibus. Ele entra e aí ele vem para cá, para o mundo físico, para visitar o nosso centro espírita, ou é levado para hospitais, é levado para a cidade do além, para o nosso lar, para as outras colônias espirituais, através desses aeróbus, né? Esses ônibus espaciais aí, essas naves não identificadas. Mas todas elas têm uma função, né, de auxiliar os espíritos que precisam e não conseguem ter esse deslocamento, não tem ainda a prática, não sabe ainda direito. Então isso é muito importante, principalmente no centro espírita, nas igrejas, não é só centro espírita, nas igrejas, onde existem as comunidades aqui no planeta, em todos os lugares que estiverem reunidas as pessoas, em nome de Deus, em nome, né, de algo superior, fazendo uma prece, sempre vão existir espíritos necessitados, carentes de alguma coisa, ou de conhecimento, ou de auxílio, que estão sofrendo. Hoje em dia, Rosa, então quando tem o desencarne, você não precisa mais pôr a moedinha, você pode pôr um bilhete único, pode pôr um passe, né? Aquele passe que você já vai com crédito para poder pagar lá o aeróbus, né? O seu crédito é suas ações, viu, meus irmãos? Também. Não adianta dar o dinheiro pro barqueiro lá, não, as moedinhas, se as suas ações não são tão boas, né? Mas aqui no Lar de Luz a gente gosta de brincar com essas coisas porque faz parte da natureza. A gente tem que entender que tudo isso é natural. É o que vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com todos nós. Né? E o que eu queria pedir, né, lógico, para quem tá sempre participando com a gente, é que não se desespere, não fique preocupado se tem um espírito perto de você, se o espírito está na tua casa, ou se ele fala com você de alguma forma, ou se ele se faz presente mexendo em alguma coisa. Normalmente são espíritos que têm a permissão de virem até o nosso lar às vezes, Sim. de virem próximos de nós. Para quê? Para que a gente possa, de alguma forma, ter esse contato maravilhoso, né? De você poder conversar com os espíritos. Olha o que a Simone está escrevendo. Escreveu para nós, nas nossas sessões, lá no Lar de Luz. Lê aí, professor. Cadê, Simone? Lembrei das crianças que traziam tanta alegria aos nossos trabalhos e sempre saíam correndo com medo de perderem o aeróbus. É verdade. As crianças, os espíritos. É verdade, é verdade.
É verdade. É mesmo porque ainda elas ficavam ali com a gente no nosso trabalho de sexta-feira, né? E eram levadas todas E juntas. eram né? levadas. Às vezes nós tínhamos uma sessão, toda sexta-feira a gente se encontra, as Marias. Então, às vezes, uma sessão era de criança mesmo, crianças pequenas, um pouquinho maiores, e elas relatando para nós o que elas estavam fazendo no mundo espiritual, estudando, falando do que eles fazem, né? Então é importante que cada fase do espírito também tem o seu trabalho, também tem a sua evolução no mundo espiritual. Não fica parado, né? Rosa, então vamos voltar só Nós estamos saindo já. Vamos voltar um pouco. Por exemplo, se a pessoa desencarnou e ela tem esse espírito, né? Ele acaba sendo muito julgado por alguma atitude que ele cometeu. As pessoas comentando, tanto no velório quanto na missa. Isso daí também é uma coisa que muitas vezes acaba deixando ele preso aqui, deixando ele até triste, né? Por causa desses pensamentos ruins em relação a ele, como ele foi, ou alguma atitude que ele teve. Desculpe até usar o próprio caso do Daniel Majub, porque ele desceu do carro e foi brigar no trânsito. Então, nós não podemos julgar o porquê que ele fez isso, por que ele foi tirar satisfação, né? Porque, na verdade, como eu disse na vez passada, duas vidas acabaram aí se encontrando e duas vidas que estão agora numa situação muito difícil. Um está preso no mundo espiritual porque deixou aqui no plano da Terra as coisas que ele tinha pretensão de fazer e as pessoas que ele amava, seus filhos, a esposa. E o outro perdeu a vida estando vivo, porque ele está preso, acharam ele está preso. Então também merece a nossa atenção para que a gente não julgue, porque na verdade ali os dois talvez estivessem errados, mas são duas vidas que estão ceifadas. Um que vai passar anos na penitenciária e outro que vai passar um bom tempo porque ele era muito preso e muito apegado também às coisas materiais. Então é uma situação extremamente difícil. Então quando a gente julga, piora a situação de quem está no mundo espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado, né, inclusive, com o nosso pensamento, de não julgar, inclusive, aquele que no momento da briga acabou atirando nele, e não julgar ele porque desceu do carro e acabou brigando e por isso levou à situação final. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a oração acaba sendo um lenitivo, acaba sendo uma forma de você levar um pouco de paz, um pouco de tranquilidade para esse espírito que está desesperado, né? Isso é um exemplo que eu estou dando, mas assim como o exemplo do Daniel, a gente vê milhares de situações que chegam até o centro espírita. E eu vou mais longe, Rosa. Uma vez o Agenor falou, porque nós somos muito questionadores, né? E aí um dia nós falamos, mas por que precisa do centro espírita? Por que um espírito precisa ser levado para um centro espírita para que ele possa ser ajudado? Por que ele já não é ajudado no mundo espiritual, que tem coisas muito mais fáceis do que para nós, médiuns, ter que ficar recebendo o espírito, conversar com ele, tentar convencê-lo e mostrar para ele que ele não é mais desta dimensão e que ele já deixou o corpo físico e que agora ele é um espírito liberto desse corpo que o segurava aqui por alguma doença ou por algum problema, né? Por que ele tem que ir no centro espírita? O Sr. Agenor disse, tudo já foi tentado antes, já foi tentado tudo. E o espírito não consegue enxergar, ele não consegue admitir. Então, através da mediunidade, quando ele incorpora um médium, a gente fala incorporar, né, através da psicofonia, mas é o termo mais comum. Esse espírito, ele sente de novo, através das vibrações do corpo do médium, ele sente de novo as sensações do corpo físico que ele não tem mais. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, ele passa a escutar através
do ouvido do médium, porque muitas vezes no mundo espiritual ele não tem mais o aparelho auditivo e ele acaba também se fechando e não quer mais ouvir ninguém, e as pessoas e os espíritos tentam falar com ele e ele fica ali só num pensamento contínuo, e através da incorporação ele consegue então ouvir, ele consegue falar de novo, e através do choque, que é um verdadeiro choque, né, Rosa? É um choque. É um choque dele despertar no médium, né? Eu já recebi espíritos de mulher, a Rosa já recebeu espíritos de homem, que é um dos choques que os espíritos acabam usando para fazer com que esse espírito acorde, né? Então ele vai olhar para o corpo e vai falar assim, eu era uma mulher, eu estou falando com vocês através do corpo de um homem. E aí o doutrinador, aí os espíritos amigos conseguem 1 milímetro que você consiga andar um pouquinho no entendimento desse espírito, você já faz com que ele desperte, com que ele acorde, né, Rosa? Eles sofrem muito, isso eu garanto, que a maioria que eu tratei até hoje, porque a gente sempre tem eles ao nosso redor. Então, até os dias de hoje, nós temos que ter muito amor no coração, não julgar as ações, porque nós também estamos na mesma condição. Se você está aqui nesse planeta, você também está numa condição de espírito errante, seguindo na sua evolução. Então, errar faz parte da nossa vida, para que a gente possa melhorar, né? Então, você erra, todo mundo erra, e a gente assim vai melhorando. E eu tive oportunidade de muitos espíritos sofrendo demais, e espíritos que, através do nosso trabalho, choravam desesperadamente, pediam perdão pelas coisas que fizeram, gostaria de falar com a esposa, gostaria de falar com as pessoas da família por terem feito sofrer. Então, tudo isso, Deus é tão bondoso conosco que Ele nos dá essa oportunidade de melhorar o nosso caminho e pedir perdão, até como espírito, né? Depois, numa comunicação, se ele tem a oportunidade de falar com a esposa. Então, tudo isso, nós temos também esse direito de pedir perdão, de começar de novo, né? Nunca voltar atrás, mas começar de novo uma nova vida, começar novos passos, novas compreensões, porque às vezes muitos espíritos se apegam em detalhes e ficam presos naquele episódio da vida dele, um episódio, sei lá, vamos dizer, vou botar o exemplo aí do Daniel, vamos dizer que ele fique por muitos anos, não sei quanto, preso nesse episódio da vida dele, de ter sido morto por esse irmão, e ele pode depois tornar-se um perseguidor dele, você entende? Então esse episódio é um episódio que pode durar muitos e muitos anos na séculos, vida. Séculos, até encarnações, né? Então, isso vai depender da compreensão dele, né? E dele perdoar, mas ele também errou. Então, vai depender de cada espírito. A coisa mais bonita que existe dentro do nosso trabalho é quando existe realmente a verdade, o esclarecimento e o perdão entre as pessoas, né? Entre os espíritos errantes. Porque uma vez é um, outra vez é outro. E a gente não sabe também no aspecto desse nosso irmãozinho, assim, nós estamos falando dele, mas poderia ser qualquer outro exemplo, de que será que esses dois irmãos já não se cruzaram alguma vez em alguma vida anterior e de repente a mesma raiva veio nesse momento? Então eu já sou do seguinte, se eu sou uma pessoa nervosa, eu vou para um trânsito onde eu posso passar alguma situação que eu vou me descontrolar, e em vez de eu rezar depois, eu vou rezar antes. Se a situação já está acontecendo, eu já comecei a sentir alguma coisa diferente em mim, que vai me fazer eu ter uma ação dessa, então eu vou rezar antes, pelo amor de Deus, meu espírito guardião, meu anjo
protetor, espíritos amigos, me segura aqui para que eu não faça nada, que eu não xingue, que eu não tenha uma ação, para que não venha uma reação sobre mim. Porque tudo isso a gente desconhece, né? Eu sempre penso nisso, que diante de um fator de grande importância na nossa vida, nós não sabemos qual vai ser realmente a nossa reação, né? Qual é o animal que eu tenho escondido dentro de mim em algum momento, né? Se eu vou fazer algo tão horrível que possa matar alguém. Como eu falei hoje que é um pouquinho voltado a esse nosso amigo, eu queria aproveitar, Rosa, que você lesse, por favor, aqui. Ó. Eu estava vendo que a Lê escreveu. Deixa o nome dos filhos dele também. Eu espero que o Daniel, e da esposa, esteja hoje nesta sintonia, ouvindo o nosso encontro, né? Repete, desculpe, eu te interrompi. Ela deixou o nome, né, dos filhos também e da esposa para as orações, a Live, o Noah, o Gabriel e a sua esposa, a Natália. Então, olha, meus irmãos, eu peço a Jesus que guarde essa família, que dê muita sustentação para eles, que muitos espíritos bondosos, familiares, envolvam essa família, porque não é só ele que sofre, você vê quanta gente envolvida, né? Então, são filhos, é esposa, é um sofrimento para essa família que nunca mais vai se esquecer, né? Até isso nunca vai ser esquecido. É muita dor para você sobreviver numa existência, um filho, uma esposa. Então, quanta dor essa família agora vai carregar até o fim da sua vida e depois né? Olha só que sofrimento grande. Por isso que Chico falava que a gente não deve colocar mais pedra na nossa carroça, né? Se ela já está pesada pelo fardo de nós estarmos aqui reencarnando por um merecimento nosso, né? Porque estar vivo aqui nesse planeta é um merecimento da gente, é um merecimento. E Jesus sempre nos abraça em todas as coisas, né? Ele sempre está perto de nós, nos abraçando, nos envolvendo com seu amor, sabe? E nós devemos acreditar nisso. Se um dia alguém compreender o quanto um irmão pode ser importante para o outro, para a felicidade, né? Só um minutinho, peraí. Apertei o botão errado. Pode falar, Rosa. Apertei o botão errado. Não, que eu penso, né, que as pessoas têm que ter essa compreensão. É uma pena o julgamento. É uma pena o julgamento, né? Normalmente você aponta sempre o dedo, você acha tantos erros nos outros. Isso não vai para frente, né? A gente fica patinando, a gente não vai para frente. Muitas coisas a gente acha de defeito nas pessoas. A gente tem que mudar, nós temos que mudar para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, para ser um espírito melhor. E quando você deixar o seu corpo, ter pessoas, espíritos bondosos ali para te receber. Nós deveríamos sorrir, né, no desencarne, num desencarne tranquilo, que se viveu muitos anos, que Deus permitiu tudo isso e ser recebido no plano espiritual por familiares que já partiram, né? Em festa. Porque, por exemplo, da minha família, a maioria já está do lado de lá. Então eu acredito que quando eu for desencarnar, muitos já estão e não voltaram. E muitos recebidos em festa, inclusive. Recebidos em festa, né? Dona Joana, ela me disse, eu fui tão bem recebida no mundo espiritual, sim. Seu Luiz, por tantos espíritos que eles ajudaram, que eles ajudaram. Então essa oportunidade que nós recebemos na missão como espírita, ajudar esses irmãos, tem que partir do seu coração, né? Esses irmãozinhos que sofrem, você tem que ter esse amor por eles. Não tem divisão, não existe riqueza, não existe poder, não existe nível social,
Não existe mais bonito, mais feio, não existe isso, mais bem vestido, mais... Não existe isso. Se você tirar a roupa de todo mundo e deixar todo mundo nu, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Se você tirar esse corpo aqui, é espírito. Nós devemos ser luz, luz refletindo, iluminando um caminho, né? Então, quando você olhar nesse aspecto de ser um espírito e poder ajudar outro espírito, nós estaremos evoluindo. E isso a gente aprende com eles, com os nossos irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter o seu Agenor aqui, de ter o Dr. Kamura, os irmãos, Borogotá, nosso tão querido Borogotá, que sempre recolhe muitos espíritos que sofrem. Porque a gente aprende que muitos estão em alguns lugares que os espíritos que estão por aqui nos ajudando não conseguem resgatar. Então tem aquele missionário espiritual que vai naquele lugar resgatar, num lugar mais difícil, um espírito sofredor, né, que foi levado por alguma inconsequência dele, foi levado para um lugar que ele não consegue sair, mas Deus, na sua misericórdia, seja onde você estiver, Chico sempre falou isso, aonde você estiver, meu irmão, e você pedir ajuda, Deus me ajude, algum espírito bondoso me ajude, me tire daqui, lá vai então um socorrista resgatar você desse lugar onde você se encontra. E uma dos espíritos que eu sempre vejo com muito carinho, também dito pelo Chico Xavier, por outros espíritos, maiores intercessoras de amor, que deixam de reencarnar várias vezes enquanto não resgatar os seus filhos que sofrem. Então, junto a Deus, as mães verdadeiramente de amor espiritual pelos seus filhos, elas conseguem interceder através desse amor, às vezes de uma vida, 2 vidas, 3 encarnações cuidando desse espírito errante. Ela consegue tocar o coração desse filho e, como espírito, transformar esse espírito em algum lugar. E um dia ele vai ser muito grato a essa pessoa, a essa mãezinha que se dedicou a ele. Então, isso é você se doar, né? E isso a gente aprende no trabalho, na prática, no centro espírita, né, Wagner? Quantas mães eu já vi numa doutrinação chorando pelos seus filhos, né? E conseguem resgatar esses espíritos. É maravilhoso, toca o nosso coração. Nós choramos muito de emoção, de gratidão por poder estar ali junto com elas nesse trabalho, que Jesus precisa de ajuda, porque você fala, Jesus, é um espírito iluminado e ele cuida de tudo. Não, Jesus cuida de tudo sim, mas senão ele não teria vindo aqui para nos ensinar. Se ele nos ensinou, ele trouxe uma escola, um legado que é para a gente poder usar isso. Os discípulos, os trabalhadores, né? de última hora. Está escrito no Evangelho. Né? Então, nós somos os trabalhadores de última hora e nós devemos trabalhar para ajudar o nosso querido irmão maior, Jesus. Muitos chamados, né? Poucos serão escolhidos. Então, assim, se você começa a analisar todas as coisas que nós já vivemos, as igrejas e tudo mais, quantos espíritos são assistidos? Quantos espíritos e falanges que estão sobre nós? Então, bem lembrado, não é só dentro do centro espírita, né? Quer dizer, nas igreja evangélica, na igreja... Onde existe uma comunidade fazendo uma islâmica, prece, qualquer enfim. Né? Desde que você faça uma prece, que você tenha essa intenção no seu coração, né? Os povos, eles têm que se unir.
né? Às vezes eles acham que a sua religião é melhor, a outra religião é melhor. Não existe religião melhor, existe o amor. A maior religião que existe é o amor, não tem outra. Quando você ama, você aceita qualquer coisa, você ama, você aceita, né? Você tem que entender isso. Você não julga, não né? tem que julgar. Não tem o pré-julgamento. Então, a partir disso, meu irmãozinho, você está seguindo Cristo, você está tendo um outro tipo de visão. Enquanto você enxergar só aqui, você não está crescendo. Você tem que ter uma visão espiritual, né? Tem que abrir o seu coração. E isso a gente aprende. Eu não preciso ser, qualquer um outro tipo de estudo, que você se dedique demais para você, eu quero ser isso, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer esse gesto. Não, eu preciso amar. O maior mandamento é o amor, não existe outro. As outras coisas elas só fazem florear e trazer para a nossa vida gestos e um trabalho de auxílio para aquilo que nós queremos acreditar. Porque somos nós que queremos acreditar que essa forma que eu uso é a que ajuda. Então faça porque você acredita e para você é bom. Mas que Jesus disse que só estender as mãos. E se você não tiver mão, como o Sr. Genô falou, você só Pelo pensar. pensamento. A Silvana... Você consegue alcançar as suas metas. Silvana Matrone está dizendo aqui, como saber se a pessoa tem mediunidade? Silvana, esse é um assunto, é até uma resposta relativamente longa, né? Mas eu vou só dar um toque. A pessoa recebe um chamamento. A gente não tem, muitas vezes, como medir ou como saber se a pessoa tem ou não mediunidade. Mediunidade é alguma coisa que flora e ela vem junto assim com o desejo de servir, né? Com o desejo de você ser um intermediário, vamos assim dizer, das coisas espirituais com as coisas materiais. Mas todos nós somos médiuns de uma forma ou de outra. Quando você faz uma oração e você pede por um espírito, eu vou puxar para o assunto de novo, quando você faz uma oração e você pede para um espírito que desencarnou, de certa forma você está exercendo um tipo de mediunidade, mediunidade de intercessão, você está pedindo, você está usando o teu corpo, a tua mente, a tua energia para tentar entrar em contato com o mundo espiritual e dar um recado daqui para lá, né? Então eu peço, eu daqui para o mundo espiritual também sou um médium, e eu posso ser um médium recebendo coisas do mundo espiritual para o mundo físico. Então, respondendo um pouco a sua pergunta e fazendo um link, é extremamente importante que a gente tenha consciência de que todos nós somos médiuns. Um pode ser um médium mais, vamos assim dizer, que aparece mais a sua mediunidade, e outro pode ser aquele médium de sustentação numa casa, ou até ser ateu e ter uma mediunidade que pode funcionar tanto daqui para lá como de lá para cá, né? Então eu posso, através da minha força mental, através da minha energia, através do meu amor, através da minha vontade, eu posso mover montanhas, eu posso me comunicar com o mundo espiritual e receber a comunicação deles, né? Porque a comunicação de um médium, como eu já expliquei, ela acontece dos dois lados, é daqui para lá e de lá para cá. Se eu tento me comunicar e do lado de lá não recebe a minha comunicação, não teve a comunicação. Se eu envio uma mensagem, a mensagem não é recebida, não teve comunicação. Então, é importante a gente ter a oração como uma das formas de ajudar um espírito que desencarnou, né? É importante a gente ter sempre, tentar buscar boas lembranças, buscar boas vibrações para que esse espírito se sinta mais confortável, mais em paz. E pedir, como o Sr. Genor também nos ensinou, nós temos que ser pidões, pedir para os espíritos amigos ajudar o espírito que necessita. Também é importante. Não é, Rosa? Nós vamos fazer uma live a respeito da mediunidade, que é muito importante, mas eu aconselho muito você ler
Não só você como todos, eu já sei que da maioria do meu grupinho aí, do Ná de Luz, já lê. Né? A gente estuda tudo, eu acho muito bom, mas é importante a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, com muito carinho. O Livro dos Espíritos, que tem muita pergunta e resposta ali. E o Livro dos Médiuns, né? Tudo de Kardec. Então são livros que são esclarecedores, que contam alguns relatos, tem alguns exemplos, né? Que você pode compreender melhor quantas mediunidades você pode ter de intuição, de evidência ou de percepção. São tantas mediunidades, porque o nosso espírito ele é médium, ele já é trabalhador mediúnico. Quando ele envolve e nós recebemos esse espírito num corpo, ele vai trabalhar da mesma forma, né, como médium que ele é. Então isso já vem do nosso, já é herança nossa de quando nós nascemos. A gente já traz isso dentro do nosso chip aqui, do nosso eu, né, interior. Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Chico Xavier. Hoje Chico está presente na nossa live, né, com os seus ensinamentos amorosos. Eu gosto muito de falar das coisas de Chico, porque ele trouxe muitas lições e muito amor na sua trajetória para com as pessoas que sofriam, principalmente as mães que perdiam seus filhos recebendo as psicografias, né? Então isso é muito importante. O importante é que a gente tenha no coração amor, que a gente possa doar amor para esses irmãos. Agora, quando você olha para um parente seu na sua casa e você, às vezes, sente alguma diferença, alguma coisa, a gente não pode esquecer que eles são espíritos encarnados e que, por algum motivo, eles estão na sua vida. A gente, às vezes, tem que engolir, né, algo que a gente não goste, que seja amargo, né, mas que esse amargo também pode ser a nossa cura, né, o remédio para a nossa vida. Vamos passar agora um pouquinho de Gotas de Esperança. Nós vamos reprisar, na verdade, um Gotas de Esperança. Espero que vocês gostem. Depois a gente volta. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para dar continuidade ao quadro Gotas de Esperança com o tema Esperança. Os tempos são chegados. Se encontra a maturidade espiritual na coletividade para ser pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Em verdade, a palavra escrita e falada está ressoando nos 4 cantos do mundo, e todas as criaturas estão sentindo, ouvindo e compreendendo a mensagem espiritual. Jesus está nos chamando pelas bocas dos anjos, para que tomemos posições de luta e, desta vez, a batalha travada dentro de nós, contra os nossos inimigos internos, que nos escravizam há milênios e que devem ser extirpados do nosso mundo e lançados ao fogo bendito do amor, para que possamos sentir a liberdade na região da consciência e paz em todos os sentimentos. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Falha nossa aqui de novo. Peço para vocês começarem a colocar então o nome dos seus entes queridos
aqui no chat, para que a gente possa fazer então esta ligação, né, que a gente já faz há um bom tempo. Agora o som voltou, já liguei aqui, viu, gente? Então, agradeço aqui a interação, pessoal aqui no chat, todo mundo aí, sem som, mas agora está com som, tá? Foi uma falha técnica. Geralmente isso daí acontece quando eu ponho gotas de esperança, eu acabo apertando o botãozinho e não aperto na hora de voltar. E ele esquece, né? E eu esqueço, desculpe, gente, mas vamos aproveitar então, colocar o nomezinho dos nossos entes queridos, né? Para que a gente possa então fazer a ligação daqui para lá, mostrando para eles o nosso amor, mostrando que nós temos respeito, que a nossa memória continua, em nossa memória eles continuam vivos, mas não apenas na memória e nem no coração, que eles continuam vivos porque a vida é eterna, a vida ela sobrevive à morte do corpo. Então, nossos entes queridos estão vivos. E vamos fazer então esse correio elegante, daqui para lá, né? Colocando o nomezinho deles e começando então a dizer: eu te amo meu pai, Eurídice Denis, eu te amo minha mãe, Vilma Yanovali Denis, que eu sonhei com a senhora hoje, eu estou tentando entender este sonho que eu tive, né, com a minha mãe hoje. Dei um abraço muito gostoso nela, como se fosse um abraço real, e foi real, eu tenho certeza, pelo meu espírito, que encontrou com o espírito dela. Eu esqueci de falar isso para você hoje, mas hoje eu tive um encontro com a dona Vilma, né, a minha mãe. Eu te amo, mãe. Eu te amo, minha avó, Joana. Eu te amo, meu avô, Domingos. Eu amo o meu tio Carmelo. Eu amo todos os meus entes queridos. Eu amo até o teu pai, José Carlos. Eu amo minha sogra, que já se foi, a dona Leia. Né? Hoje ele tá... Eu amo a dona Natália. Eu amo meus entes queridos. E vão escrevendo aí, porque eu não posso escrever, então eu vou falando e vocês vão escrevendo. Aí que bacana. Ai, Deus do céu. Aí a Melina colocou aqui o nome. A Ângela também, Elizabeth, paizinho Orlando, né, Beth? Orlando São Paulino gente, Roxo. Esses espíritos fazem... Nossos irmãos, né? Faz muita falta pra gente, né? Puxa vida. Faz muita falta. Vão escrever. E você? Eu falei um monte de gente. Fala aí também. Quem é que você? Manda um recado aí pro alto. Teu avô. Eu amo meu avô José. Olha, meu pai é José. Meus dois avós José. Eu amo meus avós. Os dois José. A minha avó Maria. A minha família é cheia de José e Maria. Eu também sou Maria. Maria Rosa, Rosa Maria. Como me chamam, eu amo a minha mãe, a mãe Leia, né? Vocês não puderam conhecer porque a minha mãe não saía de casa. A Beth conheceu, o Orlando conheceu. A Beth, sim. Então eu amo muita gente, eu amo minhas famílias, eu falo muito com eles o tempo todo. Agora é o momento de a gente colocar para os nossos entes queridos que desencarnaram. Tá? Então, vamos colocar aí os que desencarnaram, para que eles possam receber a nossa mensagem, aonde eles estiverem no mundo espiritual, em outra dimensão, cada recadinho vai chegar até o ouvido deles. Vai esquentar a orelhinha espiritual deles e vão falar: estão falando de mim. Né? É isso aí, eu te amo, minhas avós, olha que bacana. É importante a gente lembrar dos nossos entes queridos. Né? Eu Muito faço importante. sempre uma retrospectiva da minha vida. Em cada tempinho curto eu me lembro. Às vezes, cada 2, 3 dias eu vou me lembrando dos meus entes queridos, dos meus que já foram lá atrás, tios, né, parentes, amigos. É importante a gente falar dos nossos amigos também, não é só de família, né? Grandes amigos que passaram por nós e deixaram suas marcas, né? Isso é importante. Espíritos que fizeram sua presença na nossa vida, marcou, que nos ensinou tanta coisa. E então isso a gente tem que guardar. E Ângela, eu vi seu recadinho lá no comecinho, viu? Se a Yasmin estava bem, minha netinha está bem, graças a Deus, está muito bem. Chorando, mamando, chorando, mamando, fazendo a vez dela agora que ela acabou de chegar, né? Fazem
14 dias que a Yasmin chegou. Né? 14, né? 14. Ah, uma gracinha. Viu? Muito obrigado, Ângelo. Lenita, meu filho Adonai, falecido há 5 anos, né? Então é muito legal a gente poder escrever para aqueles que já se foram. É muito importante isso. É uma coisa que a gente começou a fazer por pedido do Sr. Agenor, mas que eu e a Rosa, com certeza, lendo o que vocês colocam, a gente chega a ficar emocionado, né, Rosa? Ah, eu fico bem tocada, sabe? Por quê? De ver essa ferramenta que a gente hoje tem a possibilidade de dar a todos os nossos irmãos, né? Escrevendo, interagindo, falando com seus entes queridos, olha que coisa bonita, né? Porque a mediunidade, a comunicação, esse contato, né, que nós temos com o mundo espiritual, ele nos permite ter esses irmãos tão pertinho de nós, junto na nossa vida, no nosso coração. E muitas das vezes que a gente tem a informação também do plano espiritual, de alguns espíritos reencarnantes da própria família, né? De outras famílias, voltando ao seio familiar, né? A gente podendo sentir aquele espírito retornando, abraçando ele novamente no seu lar, né? Então é importante a gente saber dessa situação que existe de ir e vir, né? Ir e vir para o mundo espiritual e para o planeta aqui onde nós estamos. Meu primo, né? Ricardo coloca aqui: meus pais amados, Elza de Freitas 25 e Arnaldo 25. Ricardo, meu abração, também tenho muitas saudades deles, viu? Pessoas que eu tive o prazer de conhecer, fantásticas, e a gente sente muita falta. Existe um abismo entre o nosso mundo e o mundo espiritual. É um abismo, é uma coisa, é gigantesca a distância, porque ela foge do nosso entendimento, da nossa razão. Às vezes, os nossos entes queridos estão aqui do nosso lado e a gente mal percebe que eles estão conosco, estão nos abraçando, estão nos ouvindo, né? E muitas vezes a gente, através do pensamento, a gente consegue nos ligar sem barreira de espaço, sem barreira de tempo. Como é importante a gente ter esse conhecimento e essa virtude, né? De poder mostrar o nosso sentimento e o nosso amor através aqui da nossa live, através do chat. Fala, Rosa. Que nem a Solange colocou ali, espíritos amigos de outra vida. A gente também sabe, né, Solange, a gente já conversou a respeito disso. Em alguns lugares que a gente vai, a gente sente naquele lugar que você já viveu uma emoção forte, né? De espíritos de lugares que a gente já conviveu do passado, então eles acabam trazendo uma certa lembrança e a gente sente aquela vontade de chorar, de emoção, por estar ali e sentir a presença deles. Então é muito importante. Um dia eu estava com Wagner num velório de um parente dele, não me lembro qual, acho que era o cemitério do Morumbi, alguma coisa assim. E a gente tem sempre essa coisa de ver algum espírito, né, ali, porque o cemitério não é um lugar que tem muitos espíritos não, viu gente? Não são muitos não, a maioria não fica muito ali. Mas o Wagner foi atraído por um espírito, né, pelo Manuel de Souza, nosso professor Manuel de Souza. E ele chamou o Wagner e falou: venha ver onde eu estou enterrado. De repente eu estou ali no velório fazendo uma prece, né, tal, e o Wagner sumiu. Aí daqui a pouco aparece o Wagner, ele vem me buscar e olha, o Manuel de Souza está aqui, aí o espírito dele está aqui, né, venha ver onde ele está enterrado. Aí nós fomos até a lápide dele, né, Wagner, e ele mostrou que ele estava ali enterrado. Então, que
coisa, né? Maravilhosa você ter esse irmãozinho que é seu amigo do passado, tá ali, venha ver onde eu fui enterrado, né? E ele hoje está com a gente, nos ajudando nos nossos cursos, nos orientando como um professor super bacana, orientando nas lições para que a gente possa compreender melhor a situação do espírito no mundo espiritual. É maravilhoso. E isso não tem preço. Muito então, boa meus noite. Irmãos, seu Agenor Que a paz um amigão que chegou agora. de nosso Senhor Jesus esteja sempre no meio de tudo, nós. Boa noite, seu Agenor. Muito boa noite. Que a paz esteja aí no meio. Quando falo no meio, é no meio mesmo, de todas as famílias, de todas as pessoas. Que eu quero deixar todo mundo hoje muito satisfeito com o nosso encontro, que eu quero fechar com chave de ouro. Por que quero fechar com chave de ouro? Porque cada um de vocês que acompanhou esse nosso encontro, um encontro de trabalho, um encontro que não é brincadeira, um encontro onde a gente se prepara, onde a gente faz a oração, faz a prece, onde a gente procura se encontrar com Deus e ficar como se estivesse tudo nós na igreja, sentar no banco, olhando para o padre, recebendo as bênçãos, recebendo os anjos e os santos em volta de nós, porque a igreja é lugar sagrado, centro espírita é lugar sagrado, o templo é lugar sagrado. E como sagrado que é o nosso encontro, que agora eu falava lá no Nar de Luz, nós não temos as paredes, não tem mais parede, lembra que eu falava, filha? Que não tinha parede, não tinha nada, agora não tem, menos ainda. Lembro. A nossa parede agora é o mundo, nossa parede é o planeta inteiro. E por estar todo mundo agora ouvindo as minhas palavras, eu quero agradecer a cada um de vocês que teve a paciência de ficar até agora. Porque um espírito precisava muito da ajuda de vocês. Um espírito que estava desesperado, coitadinho. O desespero dele chegou até o ouvido dos nossos mentores e espíritos superiores, inclusive a mim, ao Borogotá e a outros espíritos que trabalham na casa. Porque nós pedimos por ele, porque ele está muito desesperado, muito desesperado. E esse espírito, eu vou fechar com chave de ouro, foi ajudado, hoje, agora, trazido, meio emburrado, meio à força, porque não queria participar da reunião, não queria ver, não queria ouvir falar nada. Ele já sabia o que tinha acontecido. Mas o desespero de tentar voltar atrás, de tentar voltar no tempo para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, não permitia que ele escutasse ninguém. Genioso ele é, muito genioso, mas ele foi tocado pelos pensamentos dos que estão nos ouvindo agora, que escutaram atentamente a história e que refletiram e pensaram, meu Deus, isso também podia acontecer comigo. Meu marido também é bravo, eu sou brava, eu podia ter descido do carro e brigado e ter ceifado a minha vida, e interrompido a minha trajetória. Antes do tempo, viu, filha? Não estava programado.
Que pena. E é por isso que leva muitos espíritos ao desespero, porque não está programado. Quando a coisa está programada, a aceitação é muito mais rápido. Que pena, né, Sr. Mas por que eu digo com chave de ouro, filha? Porque conseguimos tirar ele do pensamento de vingança, do pensamento de perseguição daquele que causou a morte dele. Graças a Deus e a ajuda e as orações e as preces e os pensamentos de todos vocês, esse irmãozinho Daniel Maju, esse foi hoje salvo por vocês. Foi salvo porque estava embranhando num caminho de ódio, estava se embranhando num caminho de olho por olho, dente por dente, que é muito mais ligado à religião que ele versava e que ele frequentava. Embora acreditasse na comunicação com os espíritos, ele era muito mais ligado ao olho por olho e dente por dente. Mas com a graça de Deus, está aqui manso, pacífico e calmo. Chorando muito, porque o choro é aquele também que vem para libertar a nossa alma dos grilhões que prende a gente ao ódio e à vingança. O choro de agradecimento e de arrependimento é o choro que leva o espírito a um próximo degrau, o degrau da sua salvação. Fechamos com chave de ouro. Um espírito que pode ser ajudado, umzinho só, faz toda a diferença. Um espírito que foi ajudado por vocês tudo, o resto da vida, ele vai ter gratidão. Por aquilo que ele recebeu hoje, por aquilo que ele ouviu da dona Menina, do seu Wagner, dos pensamentos dos seis, os médios que eu tenho carinho muito grande. Pela menina que conheceu ele, que botou o nomezinho dos filhos, da esposa. Tudo isso ajudou. Olha como é importante a gente fazer um pensamento e um trabalho para ajudar o próximo que já se foi, para ajudar aquele que já desencarnou e precisa de ajuda, às vezes muito mais do que vocês que estão encarnados. Que Deus abençoe vocês, meus filhos e minhas filhas, que vocês vão receber as bênçãos e o agrado que vem lá de Deus, que vem de Alá, que vem do nome que vocês quiserem, que vem do Eu Sou, que vem do que vocês quiserem chamar, o arquiteto do universo, o Deusão, como eu chamo. Meu amigo Deusão vai mandar para vocês o salário, a remuneração do bom trabalhador, daquele que orou pelo outro sem querer nada em troca. Deus dá o pagamento, dá o soldo, dá o salário justo para todo aquele que trabalha em seu nome. Que assim seja. Por isso que eu amo meu Deus. Por isso que eu amo aquilo que Deus me deixou aprender. Por isso que eu amo todos os espíritos que me ajudaram a chegar até aqui. O espírito da minha avó, que me ajudou quando eu ainda encarnado, ela vinha falar comigo. E depois que eu desencarnei, foi a primeira que me recebeu com alegria. Agradeço aos espíritos que depois
me auxiliaram mais ainda, como Dr. José, Manuel, Alfredo Silva, André Luiz, Chico Xavier, Padre Golino, os freios, as freiras, o Everardo, Pastor Everardo, cada espírito, até o Kimura, doutor, Kamura. eu chamo de Kimura, doutor Kimura, Kamura. Ele não liga não, seu Jamon. Não, eu brinco com ele, os médicos, doutor Ricardo, doutor Leocádio, doutor Bezerra, todos eles são meus amigos e meus ajudadores. Todos eles me ajudam todos os dias a ser quem eu sou e a crescer cada vez mais. Porque eu não quero louro, eu não quero prêmio. Eu não quero que a vaidade atrapalhe aquilo que eu consigo fazer pelos outros, tanto os encarnados como os desencarnados. Viu? Eu quero ser o mais humilde e mais pequenininho dos trabalhadores. Que eu possa carregar a sandália de Jesus. Que eu possa carregar a sacolinha, o saquinho que seja, com os pertences ali pequenininho que seja, de Maria, nossa mãezinha querida, que também intercede por todos nós há milhares de anos. Oh, Mariazinha querida, eu também te amo, viu? Jesus, eu te amo. Te amo, meu Deus. Te amo, Maomé, Mohamed. Te amo, Buda. Eu te amo, meus amigos queridos. Todos os espíritos que vieram para essa terra, para esse planeta, para fazer a diferença na humanidade. Eu amo todos vocês. Mas amo a mim mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Deus, eu te amo. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade de nós ter ajudado o Daniel Major. Muito obrigado, meu Deus, por fazer com que essas pessoas que estão hoje junto com nós, participando desse salvamento, que elas possam receber o teu carinho, a tua luz, meu Deus, amoroso, carinhoso. Proteja todas as famílias, proteja todos os trabalhadores do Nadiluz, os médios, os assistentes, os frequentadores. E que faça ainda dessa casa uma casa grande, uma casa que possa receber muita gente, que possa receber o auxílio material e o auxílio espiritual. Porque muitos morrem de fome, mas se o Senhor permitir, o Nadiluz vai ajudar muitos a sair dessa situação. E ajudar muito mais ainda os espíritos que através do centro possam ser ajudados, como hoje o Daniel foi. Muito obrigado pela oportunidade de fazer dessa casa uma casa onde o Senhor mora, onde é uma das suas moradas. Núcleo assistencial, divina luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Senhor Genô. Muito obrigado. Escreve aí, Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Tá, alguns já escreveram. Tá cheio. Deus, Já eu todo te mundo amo. escrevendo, Senhor. Todos sem vergonha de dizer, viu? Não tem vergonha. Você não pode se envergonhar de dizer, Deus, eu te amo. Onde já se viu, você está envergonhado, escreve. Escreve. Que você está envergonhado, por quê, meu filho? Escreve que você é pequenininho mesmo. Você é pequenininho perante a grandiosidade de Deus, mas quando você escreve para Ele, Ele escuta, Ele recebe e você é abençoado. Pronto. Deus, eu te amo.
gratidão eterna que nós temos por Ele, né? Nosso Criador, amoroso Pai. É sim, Senhor Genô. Fica com Deus. Que bom que o Senhor sempre ensina isso, que é muito importante, né? Que Deus É abençoe. importantíssimo. Eu pessoalmente vou junto com o Daniel Majubi levar ele, viu? Para a menina avisar os familiares que ele não está mais do jeito que estava, viu? Viu, Alessandra? Para a Alessandra avisar os familiares O dele. seu Genô está pedindo para você avisar que ele não está mais como estava antes, está bem melhor, compreendeu, e está sendo levado pelo seu Genô, viu? Aos cuidados, né? Agora, no mundo espiritual. Graças a Deus, seu Genô, graças a Deus. Que assim seja. Que assim Graças a Deus, seja. viu, filho? Que Deus acompanhe o Senhor, os bons espíritos, proteja o seu caminho, viu? Que Amém. vocês todos retornam ao mundo espiritual que o Senhor veio de longe, né, Senhor Genô? Amém, viu, filho? Muito obrigada por tudo. Tudo, Senhor Genô. Deus Muito abençoe obrigada. sua família. Que Deus abençoe teus antepassados. Que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo. Muito obrigada. E que vocês possam receber esses pirilampos, essas fagulhas que está descendo agora do céu e entrando nos seus lares, entrando nas suas casas, que vocês possam absorver essa luz divina que desce como bênção para todos vocês, viu? Muito obrigada, Senhor Genô. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe o Senhor. Deus abençoe sempre todo esse trabalho. Ai, que maravilha. A gente fica emocionado com tanta coisa que nós recebemos, né? E essa notícia do seu Agenor em relação ao Daniel é algo que tocou profundamente nosso coração, meu e do Wagner aqui. E de alguns espíritos que sentiram a dor que ele estava sentindo, né, de deixar a família. Não é fácil, é uma situação muito difícil, mas que pela bondade divina ele conseguiu alcançar, através da nossa corrente de oração, patamares mais elevados na oração, tocar o coração de espíritos que tinham um poder de auxílio maior junto com seu Agenor e outros irmãos. Trazer ele até aqui, ouvir a nossa conversa, foi muito bom. Acalmou seu coração. E assim como ele, tantos outros espíritos hoje foram assistidos, todos os familiares que vocês colocaram aí. Meus irmãos, quero deixar meu forte abraço, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus esteja presente nas suas vidas, que Jesus permaneça sendo nosso irmão maior com seu grande amor e nossa mãezinha Maria, amando a todos nós, porque o verbo sempre foi amar. Até a próxima semana. Deus abençoe todos vocês e as suas famílias. E que a falange de espíritos recebam a luz e o amor universal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
conosco.